Queridos, boa noite, a paz de Cristo. Espero que todos tenham passado um dia de paz, de harmonia, de tranquilidade. É com muito prazer estar aqui e fazermos a nossa reflexão objetiva daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E eu gostaria de falar com vocês sobre a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículos 6 e 7, onde ele diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, quando o apóstolo Pedro escreve essa carta, ele tem por objetivo trazer alegria e esperança. E alegria e esperança é algo que nós precisamos renovar todos os dias na nossa vida, principalmente nesse momento atual que estamos passando. Mas o apóstolo Pedro, ele fala também sobre um assunto muito interessante que está muito vinculado, totalmente vinculado a essa felicidade e a essa esperança que nós precisamos renovar todos os dias. Ele fala exatamente sobre a ansiedade. E eu gostaria de falar com vocês hoje sobre 3 tipos de ansiedade que fazem toda a diferença para a nossa felicidade e para a nossa esperança diária. A primeira ansiedade é a realista, é aquela que acontece quando estamos diante dos fatos, diante das circunstâncias, principalmente as circunstâncias ameaçadoras, aquilo que nós nos sentimos, que faz nos sentir ameaçados. Ou seja, é uma ansiedade que acelera o nosso pensamento, dificulta o nosso raciocínio e muitas das vezes nos faz tomar decisões por impulso. A segunda ansiedade é a ansiedade neurótica. É aquela que acontece por algo que só existe na nossa mente. A ansiedade neurótica é aquela que se antecipa aos fatos, ou seja, é um sofrimento antecipado e pior, por algo que não é real, só existe no nosso pensamento. E existe a outra ansiedade que é a moral. Para que você entenda o que é ansiedade moral, vou dar aqui alguns exemplos, como por exemplo, o filho que se sente frustrado porque acha que decepcionou os seus pais pelo fato dele não ser aquilo que eles gostariam que ele fosse. A ansiedade moral, ela afeta também aqueles que se acham inferiores, normalmente com um complexo de inferioridade, ou seja, é aquele funcionário que está na empresa, mas ele acha que não é capaz de fazer aquela empresa crescer, ele acha que não é capaz de crescer, não tem capacidade para crescer naquela empresa. Enfim, quando nós paramos e meditamos sobre essas ansiedades, esses tipos de ansiedade, nós vemos que a ansiedade está ligada em todas as áreas da nossa vida. Em todas as circunstâncias da nossa vida, nós passamos por ansiedade. Agora, nós sabemos que a ansiedade, na maioria dos casos, ela tem que ser tratada com um especialista, um terapeuta, aonde você vai expor o seu problema com um profissional competente que vai te ajudar a sair dessas crises. Mas o apóstolo Pedro, ele cita uma outra coisa sobre a ansiedade muito interessante, que ele fala lançando sobre Deus, lançando para Deus, entregando para Deus toda
a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Olha como ele completa esse versículo. Porque Ele acha que podemos entregar a nossa ansiedade a Deus. Porque Ele tem cuidado de nós. Isso quer dizer que a maneira que nós temos de entregar a nossa ansiedade para Deus é lembrando dos momentos de dificuldade que nós passamos e Deus nos deu vitória. Momentos tão difíceis como esse que nós estamos vivendo. E não só pela pandemia, mas existem outros momentos, outras circunstâncias dentro desse período da pandemia, que são circunstâncias e momentos muito difíceis também. Cada um sabe o tamanho da sua luta, a dor da sua luta, a dificuldade da sua luta. Mas a questão é, se nós mantermos o nosso foco no problema, nós não vamos conseguir raciocinar, vamos ser tomados por uma ansiedade que com certeza vai dificultar ainda mais a nossa vitória. Mas se nós voltarmos a nossa visão, o nosso pensamento, focarmos na lembrança de que Deus tem cuidado de nós, porque nós já passamos por outros momentos difíceis, e Deus nos deu vitória. Aí sim, nós conseguimos entregar a nossa ansiedade para Deus. Então, queridos, faça isso. Mude a sua visão, a sua maneira de enxergar esse momento que você está passando e comece a exercitar a alegria e a esperança, lembrando daquilo que Deus já fez por você em outros momentos tão difíceis como esse. Tá ok? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua noite, que Deus restaure a sua felicidade e a sua esperança. É o que eu desejo de coração para todos vocês. Amém? Que Deus abençoe a nossa noite. Em nome de Jesus, um forte abraço a todos. Deus abençoe.